Bom dia, senhores acadêmicos, amigos, simpatizantes que nos acompanham em nosso canal no YouTube, através dessas aulas, videoaulas envolvendo alguma temática de direito. É um prazer estar aqui de volta com vocês. O assunto que vamos trazer na abordagem de hoje diz respeito aos pronunciamentos do juiz no processo. O novo Código de Processo Civil, ali na sua parte inicial, traz um princípio basilar de que a iniciativa para começar o processo é das partes. Uma vez declinada a pretensão em juízo, logo na sequência, o magistrado é que terá o impulso oficial, dará os seus comandos por meio de despachos, decisões interlocutórias, sentenças. Esses são os pronunciamentos do juiz vinculados a esse princípio do impulso oficial. Nós até teremos aí no processo atos meramente ordinatórios. Daquela praxe forense, o escrivão, escrivã, chefe de secretaria, pratica determinados atos como autuação do processo, número de distribuição de registro, abertura de vista para as partes, para o Ministério Público. Todos esses atos poderão ser praticados nessa seara ordinatória. Eles posteriormente serão fiscalizados e ratificados pelo juiz. A regra é que o juiz tem um prazo de 5 dias para lançar nos processos os seus despachos de mero expediente. São situações em que o juiz estará ali pronunciando acerca de situações triviais no processo, como designar uma audiência, abertura de vista para uma parte, intimação de um advogado, procurador, para juntar uma peça ao processo, circunstâncias corriqueiras. Tanto é que, em relação a esses despachos, o juiz terá 5 dias para prolatá-los no processo, não há possibilidade de recurso contra eles. No máximo, a parte terá um pedido de reconsideração, se porventura entender que aquele despacho foi lançado de forma equivocada e está gerando tumulto no processo. Senão, poderá até ir ao Tribunal de Justiça, a Corregedoria, para determinar alguma posição no sentido de avocar aquele processo e até corrigir aquele despacho meramente tumultuário. Mas logo na sequência o juiz também poderá deitar no processo a chamada decisão interlocutória, que é aquela que vai resolver uma questão incidente no processo. E para isso, por regra, o juiz terá o prazo de 10 dias. Nós estamos falando assim sempre de prazo, mas a gente sabe que, pelo acúmulo de serviços, número reduzido de juízes que se tem em cada comarca, estado, varas, o juiz poderá justificar o excesso de prazos aí para despacho, decisões interrogatórias e até sentença no processo. Essa é a situação que a própria legislação faculta em seu favor, porque o legislador é conhecedor de que é humanamente possível despachar, deitar as decisões interlocutórias necessárias do processo dentro desses prazos estipulados. Então, há uma certa margem aí de tolerância, tanto para os despachos, como para as decisões interlocutórias, e de igual modo para as sentenças extintivas, com ou sem solução de mérito, que estão ali nos artigos 485 e 487 do CPC. Mas, como dizíamos, as decisões interlocutórias, elas virão com esse propósito de resolver uma questão incidental surgida no processo. É muito comum ver aquela situação do chamado despacho saneador, que na realidade não é um despacho saneador, é uma decisão interlocutória. Ali, o juiz, nesse momento de um processo de conhecimento que tem esta fase saneatória, ele pode analisar se não há diligências requeridas pelas partes
algum meio de prova a ser produzida, vista ao Ministério Público que deveria ser dado ou não, se não tem algum vício, erro a ser corrigido, ele deita no processo a chamada decisão interlocutória, que costumeiramente é rotulada por despacho saneador. Ali, ele saneia o processo, fixa os pontos controvertidos que irão ser discutidos em sede de audiência, porque logo na sequência ele vai designar uma data de instrução e julgamento. E as provas a serem produzidas ali estarão atreladas a esses pontos fixados aí como controvertidos pelo juiz, para evitar divagações, perda de tempo. As pautas de audiências do juiz estão sempre abarrotadas, envolvendo 1 ou 2 ou 3 anos, e quem sabe até mais. Por isso, a figura-se essencial, esse divisor de águas no processo de conhecimento, onde ele fixa os pontos controvertidos, saneia ali, analisando se há algum pedido de vista da parte, alguma diligência, algum vício a ser sanado, nulidade, e deita a decisão interlocutória, saneando a esse processo e, enfim, superando essa fase aí saneatória para dar início efetivamente à fase instrutória no processo de conhecimento, que vai encerrar ali com a fase decisória. Mas essa decisão interlocutória, com esse novo Código de Processo Civil de 2015, ela também se afigura para muitas outras circunstâncias. A síntese que se colhe ali do artigo 294, seu parágrafo único, é que temos hoje a tutela antecipada, que se dá da forma antecedente ou incidental, da tutela cautelar também, que se dá da forma antecedente ou incidental, e da tutela de evidência, que está ali regulamentado por meio do artigo 311 e seus incisos desse novo Código de Processo Civil. Mas obtém-se uma reflexão desse dispositivo aqui em estudo, o artigo 294, que a intenção do legislador, dentre outros, foi de promover essa junção num lugar só dos anteriores procedimentos que existia da tutela antecipada no Código de Processo Civil anterior de 1973 com aqueles das tutelas cautelares. Por isso mesmo é que se ouve, por exemplo, que não temos mais um processo cautelar autônomo, como tínhamos lá naquele CPC de 1973. Mas ainda nessa análise ratificadora de alguns pontos que acreditamos ser essencial, vale observar ali o artigo 300, onde aparecem os chamados pressupostos ensejadores para a concessão dessas tutelas provisórias que poderão ser de urgência e da evidência. Eles estão ali, hoje distribuídos, a partir daquelas primeiras noções que tínhamos do periculo in mora e o fumus boni iuris. E nós verificamos que o periculo in mora hoje está sintetizado no perigo de dano ou do risco de resultado útil ao processo. Mas nós temos o fumus boni iuris, que está sintetizado aí nesta perspectiva da probabilidade do direito. Então, são esses 3 pressupostos que nós teremos que poderão ser ensejadores no todo ou em apenas algum deles para essas tutelas de urgência. Se tivermos diante dessa tutela antecipada de forma antecedente ou incidental, a regra é que ela vai exigir a presença desses pressupostos, da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco de resultado útil ao processo. Mas observe os senhores que aí no artigo 303, e esse artigo merece uma melhor análise, por isso estamos aqui fazendo essa revisão ratificadora e de observância a alguns aspectos pontuais. O artigo 303, ele traz no seu caput dizendo que se a urgência for contemporânea ao ajuizamento da ação,
estaremos diante de uma hipótese que desafia a tutela antecipada. E, nesse caso, exige-se apenas que seja formulado o pedido da tutela, o pedido final, os argumentos fáticos e que seja formulado aí a presença do perigo de dano e que seja demonstrado aí ou o risco de resultado útil ao processo. Não se toca no aspecto da probabilidade do direito. Mas elas terão probabilidade de serem concedidas de forma liminar. O que seria essa concessão de forma liminar? Quando o juiz entende que há ali nesse pleito, na ação, no processo, fundamentos, evidências suficientes para ele deitar a sua decisão antes mesmo de ouvir a parte autor ou réu, consoante aquele jargão do inaudita altera pars, sem o tio da parte contrária. Toda vez que o juiz concede uma tutela provisória de urgência, suas formas antecipado, cautelar, antecedente, incidental, ou aquela tutela da evidência. É importante lembrar que elas possuem esse caráter de provisoriedade. Elas caminharão até a decisão final de mérito da ação principal, produzindo efeitos. Poderemos até ter a situação de que o processo principal esteja suspenso, condicionado a uma decisão de um recurso de ação repetitiva que esteja no Tribunal Superior, mas se o juiz entender que aquela decisão dele de tutela, de urgência, antecipadas, de forma antecedente ou incidental, deve permanecer ali produzindo seus efeitos, sim fará, a não ser que ele também suspenda os efeitos dela. E outra coisa, enquanto não for decidido também esta ação principal, onde a tutela de urgência ou da evidência foram concedidas, elas estarão produzindo seus efeitos. E aí é facultado ao juiz adotar os mecanismos necessários para conservar, proteger esta tutela de urgência antecipadas de forma antecedente. O juiz ali vai trazendo tudo aquilo que for possível de mecanismo no sentido de estabilizar, trazer estabilização a essa decisão. Mas ela não transita em julgado. Ela caminhará até a decisão final daquele processo, da ação principal. É por isso que se tem dispositivos muito claros dizendo aí no nosso CPC de que a tutela provisória, ela não faz coisa julgada. E o recurso contra ela é o agravo de instrumento. Estará ali enfrentando os aspectos adstritos àquela tutela pleiteada. Mas o processo principal caminhará até uma decisão final de mérito, quando o juiz concede aquela decisão interlocutória de uma tutela antecipada da forma antecedente, ele está ali no plano preliminar e ali numa cognição sumária e não exauriente. A cognição exauriente dele se dará ao final do processo, com a sentença extintiva com ou sem solução do mérito. E, portanto, embora a parte tenha recorrido por meio de um agravo de instrumento em relação a essa decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada, o juiz ainda lá na decisão de cognição exauriente, ele poderá confirmar, retificar, modificar, alterar, no todo ou em parte, as decisões que o juiz vier prolatar em sede de concessão ou não de tutela antecipada da forma antecedente ou incidental,
deve ser fundamentada de forma clara e objetiva. Não pode mais faltar esta fundamentação que é essencial ao dispositivo que vem elucidando nesse particular. É por isso que se observa tanto essa luta do juiz adotar mecanismos, procedimentos para estabilização desta tutela de urgência, antecipadas de forma antecedente, para que as partes possam continuar aí se sentindo acauteladas, seguras com esse procedimento. Esse instituto de estabilizar ou gerar a estabilização da tutela são procedimentos essenciais, mas eles não são definitivos. O juiz ali vai adotando as medidas que ele entender por cabíveis, necessárias, inclusive podendo recorrer aos procedimentos ali da execução provisória de sentença, embora tenhamos aqui tecnicamente a situação de uma decisão interlocutória, mas a legislação permite ao juiz que adote naquilo que couber e for necessário a utilização desses procedimentos da execução provisória de sentença, inclusive aplicando a chamada astreinte, que é aquela multa diária para demover as partes do descumprimento da decisão dele. Então o juiz vai adotando esses mecanismos, até também porque essa decisão de tutela provisória de urgência poderão ser adotadas ali nasquelas execuções de obrigação de fazer e de não fazer, de dar coisa certa e incerta, e muitos serão utilizados esses procedimentos dessa execução provisória e, sobretudo, a aplicação dessa multa diária chamada astreinte. E, além disso, é possível ter-se com regramentos próprios ou específicos a adoção dessa tutela provisória de urgência ou da evidência, também ali em relação às fazendas públicas, os feitos de interesse dos entes públicos. Vale lembrar, inclusive, que por muito tempo se discutiu se caberia a tutela provisória da evidência em relação aos mandados de segurança. Nós temos hoje enunciado do Fórum Permanente de Processo Civil ratificando essa circunstância de se poder articular a tutela provisória da evidência no contexto do mandato de segurança. E, da mesma forma, esse Fórum Permanente de Processo Civil traz enunciado no sentido de que também é cabível arguir a tutela provisória de urgência antecipada em relação aos pedidos ou pleitos de desconsideração da pessoa jurídica. São inovações que nós vamos observando, e quando se analisa esse momento em que estas tutelas poderão ser pleiteadas, como já dissemos, elas podem ser pleiteadas de forma antecedente, antes mesmo de ser ajuizado o processo ou ação principal. E quando elas se derem dessa forma, e aí, é claro, se exclui a tutela de evidência, ela não entra nesse rol, porque a tutela de evidência só poderá ser articulada de forma incidental. Mas, analisando a estrutura da petição inicial, os requisitos, exigências legais que deverá conter e contemplar, esta petição inicial, que virá pedir uma tutela antecipada de forma antecedente, além de resguardar os requisitos do artigo 319 do CPC, de forma geral, ali deverá conter e contemplar os fundamentos fáticos de direito, o pedido, deixando bem evidenciado ao juiz que aquilo se trata de um pedido antecedente de tutela provisória e que logo, posteriormente, será aditado essa inicial para completude dos pedidos outros que farão parte
da ação principal. Senão o juiz pode até indeferir essa petição inicial pela ausência da causa de pedido próxima e remota ali, ele observar esse vazio. Então, é importante deixar avisado ao juiz ali que se trata apenas de um pedido provisório, de uma tutela antecipada na forma antecedente, mas que logo, logo será articulada a chamada adição à petição inicial que ele formulou para trazer a completude dos demais pedidos que vão integrar o processo à ação principal, no que diz respeito aos procedimentos e requisitos dessa petição inicial antecedente. E lá também a parte deverá trazer informações necessárias para a citação, formando endereço, a possibilidade de citação, as advertências para contestar sob pena de presumirem como aceitos os fatos articulados pelo autor na inicial, todos esses critérios. E mais do que isso, nesta petição antecedente, onde se pleiteia tutela antecipada ou cautelar, deve-se trazer um valor da causa e serem contabilizadas as custas processuais. Porque lá na tutela incidental, feita junto com a petição inicial ou no transcurso do processo, já não teremos mais custas processuais e nem citação da parte contrária, porque a ação principal ou o processo principal já trouxe um valor da causa, ali já foram contabilizadas as custas processuais e a parte contrária também, desde o início do processo, já foi citada. E essa citação que se promove aqui, é importante sempre realçar, salientar, feita nesse pedido antecedente de uma tutela cautelar ou antecipatória, a citação dar-se-á em relação a esse pleito da tutela pleiteada. Então verificam os senhores que a defesa estará limitada ou restringida a esses aspectos da tutela antecipada ou cautelar que foi pleiteada. E não haverá uma confissão ficta em relação, por exemplo, aos demais argumentos que virão em sede da ação principal, que ainda será aditada por meio de pedidos complementares feitos por essa parte. Aquele que vai oferecer a defesa em 5 dias, e essa é a regra do prazo para se defender numa tutela antecipada ou cautelar na forma antecedente, além de formular a sua defesa, a parte contrária indicará as provas que pretende produzir, ela será intimada por audiência de mediação e conciliação, e ali, inexistindo acordo, começa a contar esse prazo para a defesa e instrução. Merece também aqui trazer um chamamento aos autores que formularam esses pedidos, porque quando o juiz modifica, altera, extingue esse processo, e essas tutelares antecipadas, antecedentes incidentais, cautelares também antecedentes incidentais, deixam de produzir os seus efeitos, o prejuízo que a parte contrária sofreu deverá ser indenizado pelo autor. E aí não se discute culpa, porque se trata de uma responsabilidade objetiva. Então, às vezes é importante ter segurança quando se busca antecipar o direito que vai ser discutido numa ação principal, por ter uma probabilidade dele, provas robustas, mas que às vezes o juiz, no curso ou no final do processo, não mantém, reforma, retifica. E aí, em todo esse período que produziu efeitos, essa tutela antecipada, antecedente ou incidental, cautelar antecedente ou incidental, a parte contrária sofreu visíveis prejuízos. E esses prejuízos todos serão repassados ao autor, que foi favorecido por essas decisões de tutelas provisórias. E mesmo que esse processo já tenha sido extinto,
ali a parte poderá buscar a liquidação no corpo desse próprio processo para reaver os seus prejuízos. Então, é um instituto muito importante que evita danos ou prejuízos irreparáveis, como a tutela cautelar na forma antecedente ou incidental, que vem costumeiramente aí buscar resguardar, proteger, assegurar um bem que será discutido na ação principal. Esse é o papel da tutela cautelar, diferentemente da tutela que nós temos aí antecipada. Na tutela antecipada, o autor buscará a antecipação do direito que pretende discutir posteriormente, ali no processo, a ação principal, e que ele já se sinta acobertado de segurança, fundamentação legal, e ainda que ele possa se sentir suscetibilizado pelo perigo de dano ou de resultado útil desse processo se houver essa demora na concessão desse pleito. É assim que nós caminhamos, nesse sentido de se ter essas tutelas, mas é preciso ter muita consciência nesse lado, inclusive há uma advertência muito clara do legislador dizendo: havendo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão em uma tutela antecipada, o juiz não deverá concedê-la. Quando se analisa, por exemplo, uma decisão de tutela que autoriza alguém transferir um imóvel ou levantar um dinheiro numa conta bancária sem estar resguardados os pressupostos necessários, a irreversibilidade disso é algo que se afigura a todas as luzes. Em que peso lembrar que nós temos um enunciado do Fórum Permanente de Processo Civil dizendo que isso não seria absoluto, essa irreversibilidade, devendo analisar caso a caso, circunstância a circunstância. Mas ainda caberia, por exemplo, a esse juiz, sentindo temor por essa irreversibilidade dos efeitos de sua decisão numa tutela antecipada, arbitrar a caução real ou fidejussória, um valor para garantir aí em favor da parte contrária, no caso de não se poder reverter ao final os efeitos de sua decisão.